Vamos lá, o que nós vamos falar hoje? Pregão como modalidade de licitação. Um breve relato do contexto histórico, algumas características do pregão, as mais importantes, evidente, e a sessão pública do pregão é onde a gente vai gastar mais tempo. O que compreende a sessão pública do pregão? O credenciamento, que é o começo de tudo, a fase de lances e o julgamento da proposta de preços. É aqui que você, pregoeiro, você, pregoeira, vai fazer a diferença. Sessão pública do pregão. É a hora do seu show. Mas antes disso, eu tenho que dizer uma coisa que eu sempre digo. Quem já fez algum curso na área comigo já deve ter visto esse slide, mas ele está aprimorado, vocês vão ver. Servidor público, você faz a diferença. É para isso que eu estou aqui hoje, para fazer a diferença. E é para isso que vocês estão aqui hoje, para fazerem a diferença. Ser servidor público é trabalhar para fazer a diferença. Eu era da iniciativa privada, trabalhei muitos anos com isso, e quando você vem da iniciativa privada e entra no serviço público, é um outro mundo. A iniciativa privada, o que visa? Você trabalha para quê na iniciativa privada? Ou para você mesmo, ou para alguém, né? Gerar o quê? Lucro. Muito nobre, mas é para isso que você trabalha. O que nós fazemos? Qual que é a nossa diferença? A gente não trabalha pelo lucro. A gente trabalha por uma sociedade melhor. Porque aquela sociedade que a gente sonha, ela está perto. Ela passa pela gente. Em algum momento da nossa vida, a gente tem condição de fazer a diferença. E vocês estão nesse momento. Vocês foram escolhidos para serem pregoeiros. Isso quer dizer que as contratações do município de vocês vão passar por vocês. Isso é uma função nobre, mas é uma tremenda responsabilidade. E vocês estão assumindo esse dever aqui, fazer a diferença. Sem vocês saberem, né? Mas vocês têm esse poder. E como é que faz a diferença? Bom, primeiro pode significar fazer diferente. Ah, mas o outro pregoeiro fazia assim. Você não precisa seguir exatamente tudo que o outro fazia. Não, você pode fazer diferente. Ou você também pode manter-se atualizado, e isso faz muita diferença. Vocês estão fazendo um curso de formação, mas eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Vocês vão estudar sobre isso, possivelmente, todos os dias da vida profissional de vocês. Então, manter-se atualizado faz diferença, porque nós temos hoje construção jurisprudencial, alterando o entendimento sobre temas que até então pareciam tão já consolidados. Fazer a diferença, transmitir conhecimento faz muita diferença. Vocês vão aprender coisas. E passando para os outros servidores, vocês também vão estar fazendo a diferença. E, por fim, promover encontros e debates para encontrar soluções. Faz a diferença. Pregoeiros, conversem entre si, aproveitem o cafezinho para conhecer os colegas de vocês, de outros municípios, façam uma rede de contato. Vocês podem vir a enfrentar problemas amanhã que podem ajudar outros colegas que venham a enfrentar no futuro. Né? Então, aproveitem não só para ficar com os colegas com quem vocês vieram, mas para conhecer, né? Tomar cafezinho com o colega mesmo. Ei, que município que você é? Dá aqui teu telefone. Né? É muito importante essa troca. A gente aprende muito com os nossos colegas. É assim na unidade que eu trabalho e, com certeza, é assim no município de vocês também. Então, é isso, minha gente. Preparados para fazer a diferença? Eu estou. Então, vamos lá. Da onde que surgiu essa história de licitação? Bom, isso é uma ordem, né, da nossa Constituição, que as compras públicas devem ser feitas mediante licitação, onde seja garantida ampla concorrência, né, em observância a princípios e tudo mais. Então, o marco constitucional está no artigo 22. E é uma competência da União legislar sobre normas gerais de licitação. Né, as normas que regem o sistema são editadas pela União. E quais são essas normas gerais? Nós temos a Lei 8666 de 93, o Estatuto das Licitações. Nós temos a Lei 10.520, a Lei do Pregão. E nós temos ainda a Lei das Concessões, Parceria Público-Privada e o RDC. Então, são várias normas, né, que coabitam
mais ou menos em harmonia, e a gente tem que estar atualizando-se, né, sobre as mudanças. Inclusive, a Lei 8666, possivelmente em breve, né, vai ser substituída por outra, já foi aprovada na Câmara, a nova lei. Né, mas, enfim, não aconteceu ainda, então ela ainda é nossa amiga. Tá? Vamos lá. Modalidades de licitação. Então, antes de falar do pregão, vamos falar o que existia antes do pregão. Né? Antes do pregão, o que existia para o servidor público que cuidava da parte de compras eram essas modalidades aqui: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Só isso. E assim foi, né, conforme previsto no artigo 22. E assim foi até o ano de 2002, quando foi editada a Lei 10.520, que trouxe o pregão como modalidade de licitação, com uma sistemática totalmente diferente daquelas trazidas pela Lei 8666. De antemão, eu preciso dar um recado para vocês, importante. Isso é uma observação que a gente traz da fiscalização. O artigo 22 veda a criação de outras modalidades de licitação, ou a combinação de uma, de outra, de outra. Isso a gente se depara muitas vezes nos editais de licitação, a criatividade, né, o servidor sendo criativo. Pô, esse negócio aqui de prazo de 8 dias é legal, mas vamos antes pedir habilitação, porque, veja bem, só quero gente séria na minha licitação, e faz um pregão. Né, e está invertendo fases, está criando uma nova modalidade, isso é vedado. Nesses casos, a orientação da nossa unidade é emitir um APA e orientar pela anulação do certame. Não tem como consertar. Então, uma vez escolhida a modalidade, tem que ser fiel. Né? É igual namorado, namorada, marido, escolheu, seja fiel. Não inventa moda. Aqui não é diferente. Tá? E os tipos de pregão? Né? Nós temos 2 tipos. O eletrônico, que ele é regulamentado pelo Decreto 5450, de 2000, e o presencial, regulamentado pela Lei 10.520, de 2002. Como vocês podem observar, são bases legais distintas, tem algumas diferenças entre eles também, mas, basicamente, a ideia é a mesma. Tá? E esse contexto histórico do pregão? Né? Eu já passei direto para a Lei 10.520, mas a história não começa nessa lei. Na verdade, a história começa no ano 2000, com a edição de uma medida provisória, que trouxe a modalidade pregão para o âmbito da União. E ela revolucionou, de fato, as licitações. Quem trabalhava já, né, no início final da década de 90, início dos anos 2000, com licitação, vai lembrar da burocratização que era um procedimento licitatório. Né? Nessa época, em 2000, eu entrei na Compagás, onde eu trabalhei 5 anos. E eu participei de processos licitatórios de obras de engenharia, contratações de agências de publicidade, onde processos imensos de 1000 folhas tinham que ser rubricados um a um de todos os licitantes, por todos os participantes, e às vezes você levava um dia todo só para fazer isso, né, que era a primeira coisa que se fazia numa concorrência, né, que é abrir os documentos de habilitação e rubricar tudo. Né? E aí, com a lupa, você ficava ali, será que está tudo autenticado? Né? Será que está tudo rubricado? E os outros licitantes também, né? Que assim era o jeito de você tirar um concorrente, né, do páreo. E o pregão ele acabou com isso. Né? O que o pregão fez? Ele, ao invés de priorizar a análise da habilitação, o pregão ele quer saber do preço. Licitante, qual é o seu preço? Qual é a sua melhor proposta? Depois disso, nós vamos conversar sobre a tua documentação. Então, o pregão ele trouxe assim, resposta a um anseio da administração de ser mais ágil, né, de ser mais célere, de conseguir contratar num tempo hábil, para não ter que criar um contrato de emergência no meio do caminho, porque a licitação simplesmente parou. E aí o que aconteceu? Só que essa medida provisória não tinha efeito sobre todos os entes da federação. Né? E, nesse contexto, foi criada, em seguida, né, 2 anos depois, a Lei 10.520, que aí sim passou a ter alcance, não só para a União, mas também estados, municípios, Distrito Federal e entidades da administração pública indireta, enfim.
Também é relevante a gente trazer para o contexto os decretos federais, né, que regulamentam a lista de preço e produto de serviço, que no início era válido, hoje esse documento está revogado. Então, traziam anexos assim, do que podia ser contratado via pregão. Isso, às vezes, acabava trazendo mais dúvida do que certeza para quem estava começando a trabalhar com uma modalidade nova. Pregão eletrônico, né, e pelo decreto 5450, de 2000, e essa lista, como eu falei há pouco, ela foi revogada pelo decreto 7174 de 2010. Então, vamos lá, gente. Características do pregão. Nós vamos falar sobre essas características, sem limites de valor, prazo de publicação mais célere, caráter facultativo, somente para bens e serviços comuns, inversão de fases e a possibilidade de alteração do valor por lance. Vamos começar, então, pelo quadro comparativo entre as modalidades de licitação. O que existe hoje? Veja bem, o pregão não revogou nenhuma modalidade de licitação da Lei 8666. Vamos começar entendendo que ele é como se fosse um planeta novo na nossa órbita, né, onde o centro do nosso universo é a Constituição. Então, a Lei 8666 continua orbitando ali, ela não foi, ela não perdeu a sua validade, a sua eficácia, nem a sua importância. Simplesmente numa evolução que a gente espera que o legislador também acompanhe, né, e no atendimento, no olhar para o administrador, né, o olhar para a nossa atividade e dizer como é que a gente desburocratiza isso. Então, seria uma evolução, né, mas não significa que a Lei 8666 ela saiu de cena de forma alguma. Então, o que nós temos hoje, né? A concorrência em valores acima de 3.300.000 para obras e acima de 1.430.000 para serviços. O prazo, 45 dias, no caso técnica e preço, e 30 dias, no caso preço. Tomada de preços, até 3.300.000 para obras e até 1.430.000 para serviços. E o prazo de publicação, né? Entre a publicação e a abertura da sessão, 30 dias. O convite, até 330.000 para obras e até 176.000 para convite de bens e serviços. O prazo, 5 dias úteis. Esses valores já estão de acordo com a recente alteração, que demorou só 20 anos para acontecer, gente, é verdade. Só 20 anos demorou para os valores anteriores serem atualizados. E o pregão, como é que fica nisso? Bom, o pregão não tem limite de valor. E o pregão, o prazo entre divulgação do edital e a sessão de abertura são 8 dias úteis. Claro, esse prazo é mínimo, né? É o mínimo de 8 dias úteis. Se você detectar na administração que o objeto, para fins de atingimento, né, de um maior número de possíveis interessados, se for interessante para a administração aumentar esse prazo, 10 dias, não tem problema nenhum. Aliás, é uma análise até interessante, né? Porque o que a administração quer é competitividade. Quanto mais pessoas, mais interessados comparecerem, mais interessante vai ser a competição. Então, o prazo é o mínimo, tá? De 8 dias úteis. Então, os valores atualizados, de acordo com o Decreto Federal 9412, de 2018, o TCE do Paraná ele já se manifestou sobre a aplicabilidade desse decreto no âmbito do nosso Estado e dos nossos municípios, através da Nota Técnica 1 de 2018. Bom, atenção, vamos lá. Na modalidade pregão, o prazo entre a publicidade do edital e a apresentação das propostas é, no mínimo, 8 dias úteis. Como é que é contado esse prazo de 8 dias úteis? Isso também é importante. A contagem de prazo exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. E os prazos só se iniciam e terminam em dia de expediente no órgão ou entidade. Então, se publicou hoje, mas amanhã é feriado, você não vai começar a contar amanhã. Você vai começar a contar, hoje é terça, você vai começar quinta-feira. Tá? Isso é bem importante. Então, já vimos que o pregão não tem limite de valor e tem prazos diferenciados. Vamos ver agora o que significa o caráter facultativo do pregão.
Bom, o que é o caráter facultativo do pregão? Sei não. É uma pequena margem de discricionariedade que o gestor tem de adotar ou não o pregão como modalidade. O artigo 1º, quando ele usa o verbo poderá, né, é um indício dessa discricionariedade, né? A administração poderá adotar a licitação na modalidade pregão. Isso não é assim para todas as esferas, tá? Na esfera federal, que não é o nosso caso, mas é importante vocês saberem, na esfera federal a adoção é prioritária, ou seja, você tem que dar prioridade para o pregão e você tem que justificar quando não o fizer. E mais, na aquisição de bens e serviços comuns será obrigatório o pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. Em âmbito federal, isso é bem incisivo por parte, inclusive, do Tribunal de Contas da União, que não entende por que, né, a administração pública federal ainda insiste em pregão presencial quando o eletrônico é a regra. Mas é bom vocês saberem, tá? No âmbito do nosso estado e dos nossos municípios do Paraná, nós temos alguns julgados, eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Então, a discricionariedade. Para aquisição de bens e serviços, poderá ser adotada a modalidade pregão, que será regida por essa lei. Para vocês saberem, existe um projeto na Câmara para alterar, né, esse dispositivo, passando do poderá para o deverá. Isso não aconteceu ainda, mas como eu iniciei a palestra, vamos se manter atualizado, porque as mudanças podem acontecer e ninguém bate na nossa porta para avisar, né? A gente tem que estar sempre correndo atrás. Então, como é que funciona? A União faz uma transferência voluntária para o Estado, para o Distrito Federal, para o município ou para uma entidade de direito privado, sem fim lucrativo, uma OS ou uma OCIP. Nesses casos, o pregão é obrigatório. Então, aquela discricionariedade que eu falei no início, nesses casos não existe. Em se tratando de transferência voluntária, pregão obrigatório. No estado do Paraná, né, acontece do estado, faz uma transferência para o município. Então, aqueles recursos que serão utilizados, né, para a compra de bens ou serviços, terá que ser adotada obrigatoriamente a modalidade pregão. Então, o pregoeiro, nesse caso, o que ele vai procurar saber? A origem do recurso, né? Não no caso de ter assim, de verificar a fase interna, mas para estar sabendo que aquela situação se veio para ele, pode ter sido em decorrência dessas normas, né, que obrigam transferência voluntária tanto da União quanto do Estado, o pregão é obrigatório. E no caso do Paraná, preferencialmente o eletrônico. Veja, ainda não tem obrigatoriedade, mas a tendência é que cada vez mais seja impelido, né, o município acabe adotando como forma, né, de utilização da modalidade entre presencial e eletrônico, o eletrônico. Bom, isso é uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com força normativa, foi resposta a uma consulta, e a consulta era sobre a utilização opcional do pregão, em vez do presencial, em vez do eletrônico, quando não se tratar de aquisição de bens e serviços, através de recursos provenientes de transferências voluntárias federais ou estaduais. Então, a dúvida do município era, olha, esse recurso não é nem de transferência voluntária federal, nem de estadual. Ainda assim, eu sou obrigado a usar o pregão eletrônico? O Tribunal de Contas respondeu, em síntese, pela possibilidade de utilização do pregão presencial, destacando que o município poderá, dentro da sua esfera de competência, regulamentar a utilização do pregão, bem como a forma em que ocorrerá, de acordo com as peculiaridades locais. Então, é possível, sim, em não sendo caso de transferência voluntária, o pregão presencial. Aqui nós temos uma consulta mais recente desse ano de 2018, também do nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que assim decidiu. Licitação, pregão eletrônico e presencial, discricionariedade, complexidade do objeto e concorrência. Observada a legislação municipal,
que deve previamente regulamentar a matéria, deve o gestor observar, por regra, o pregão na sua forma eletrônica, que consiste a modalidade que se mostra mais adequada para a aquisição de bens e serviços comuns, podendo, contudo, conforme o caso concreto, ser preterido a forma presencial, desde que devidamente justificado. A amparar maior vantagem em administração e observância aos demais princípios inerentes às licitações. Letra B. A opção do pregão presencial em detrimento ao eletrônico sempre deverá ser amparada por justificativa. Então, aqui eu faço um parênteses. Você, pregoeiro, você, pregoeira, chega para você um pregão presencial. O que você vai fazer? Ó, temos esse pregão para fazer. Você vai olhar o processo. Né? Poxa, presencial, não é eletrônico. Tudo bem, não é de transferência, pode ser presencial. Mas onde está a justificativa da vantajosidade de adotarmos o pregão presencial em detrimento ao eletrônico? E por que isso, gente? Vamos agora sair da nossa posição, né, servidores públicos, e vamos pensar no fornecedor. Né? Participar de pregão presencial tem custo. Participar de pregão presencial obriga que alguém se desloque da sede da empresa, que pode ser próxima, pode ser em outro estado, pode ser na capital, enfim, obriga a empresa a disponibilizar um representante, pagar deslocamento, possivelmente diária, alimentação, etc. Então, quando você começa a apenas adotar forma presencial para todos os certames, você pode estar limitando os participantes da tua licitação. Porque o fornecedor ele vai ter que acabar escolhendo para qual ele vai. Né? Então, a questão do pregão eletrônico, ela visa afastar, né, tirar esse obstáculo da análise de risco do fornecedor. Porque se ele estiver na sede da empresa e puder dar lance, qual o custo que ele vai ter? Né? Já falei, vamos pensar do lado do fornecedor. Você tem duas licitações naquele mesmo dia, uma pregão eletrônico, outra presencial. O mesmo objeto, você tem interesse nos dois, mas você vai ter que escolher, você não vai poder estar nos dois. O eletrônico não tem custo, gente. Pelo menos não para participar. Né? E, por último, orientação do tribunal. O gestor possui certa margem de discricionariedade para que, diante da complexidade do objeto licitado, bem ou serviço comum, e observadas as disposições legais, evidenciada a inviabilidade da modalidade do uso pregão, venha a se valer da concorrência. Aí entra o que eu acabei de falar para vocês. O pregão, ele não desmereceu, vamos dizer assim, as modalidades da 8666. Cada um tem o seu lugar no espaço. E aqui a palavra-chave é complexidade do objeto licitado. Então, se vocês estiverem diante, pregoeiro, pregoeira, de um objeto cuja execução é complexa, eu vou entrar melhor nessa definição, talvez o pregão não seja a melhor opção. Né? Talvez seja a concorrência. Então, é isso que o tribunal quis dizer aqui. Há certa margem de discricionariedade. Então, não é qualquer coisa. Precisa, sim, de uma análise crítica. Plataformas eletrônicas para o pregão eletrônico. Né? Nós temos, hoje, Banco do Brasil, Governo Federal, através de compras governamentais, e entidades privadas. Qual é a mais recomendada, né? No caso do município optar pelo pregão eletrônico? A plataforma do Governo Federal, tá? Que não tem custo. As outras têm um custo, e, às vezes, esse custo também é levado em conta para o licitante, né, participar ou não. Então, vamos lá. Já falamos sobre as características dos limites, né, ausência de limite de valor, do prazo de publicação mais rápido, do caráter facultativo. Agora, vamos entender o que se trata exatamente de bens e serviços comuns. O pregão só serve, né, só tem lugar nas licitações cujo objeto se enquadre na definição de bem e serviço comum. O que vem a ser bem e serviço comum? A definição legal é essa, está no artigo 1º, parágrafo único. Considera-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos desse artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Lindo, né? Perfeito, né?
Eu não entendi, nem eles. Gente, é uma definição imprecisa, cuja redação tem recebido severas críticas da doutrina, e a imprecisão é tamanha que mesmo os tribunais também divergem na jurisprudência. Mas a gente vai tentar chegar junto na melhor análise. Vamos lá. Uma dica. Analise a complexidade da execução do objeto, e não o objeto em si. Então, você, pregoeiro, que recebe a incumbência de conduzir um pregão, se depara com um objeto. Vamos lá, compra de uma aeronave. Pregão? Compra de aeronave? Como assim? Aeronave é complexo, gente. Isso aqui não dá para fazer pregão, isso aqui é concorrência. Certo? Errado. Colega que eu não... Gente, aqui de cima não dá para ver vocês direito, mas eu escutei, parece que é daqui. Um colega falou errado. Erradíssimo. Bens e serviços comuns, a gente não olha para o objeto em si, mas para a execução. Se essa aeronave que o município pretende comprar, esse helicóptero ou esse veículo, for um veículo de fábrica, né, que ele vem pronto com todas as características de qualquer outro disponível, ele não tem, a execução dele não tem nada de complexo. Né? Diferente do presidente da República fazer uma licitação por uma aeronave presidencial, né, o transpresidente aí, com suítes, com sala de jantar, com mesa de bilhar. Gente, isso não tem. Você não vai encontrar produção em série. Aí a gente vai ter que pensar numa técnica e preço, porque as exigências saem do comum, saem daquilo que é padronizado. Então, a dica, analise a complexidade da execução do objeto, não o objeto em si. Mas a gente vai explorar mais isso, tá? O que nós temos hoje de consenso na jurisprudência? Bens comuns. O que é licitável pelo pregão? O que é preferível fazer pregão a qualquer outra modalidade? Material hospitalar, médico e de laboratório, material de expediente, material escolar, móveis, gêneros alimentícios, equipamentos de informática, combustíveis e lubrificantes, veículos, aeronaves, medicamentos, uniformes, material de limpeza, equipamentos em geral. O que esses bens têm em comum? Eles estão disponíveis no mercado. A gente poderia imaginar uma prateleira com esses itens, né? E serviços comuns? Telecomunicações, dados, imagem e voz, limpeza e vigilância, limpeza e conservação, locação e manutenção de veículos e equipamentos, vale-refeição, apoio à informática, aperfeiçoamento, capacitação e treinamento, atividades auxiliares da administração, telefonista, secretária, motorista, jardineiro, assessorista, serviços de assinatura de jornal. O que esses serviços têm em comum? Eles não possuem complexidade, não tem trabalho intelectual envolvido para a execução, e também é um serviço que você consegue encontrar concorrência no mercado. Você consegue criar um padrão de exigência. A polêmica em torno dos serviços de engenharia. Pregoeiro, pregoeira, uma boa notícia. Até então, até pouco tempo atrás, esses slides seriam 2, na verdade, né? Existiam 2 polêmicas. Acerca dos serviços de informática e acerca da engenharia. A questão da informática evoluiu. Hoje a gente acredita que os tribunais tenham encontrado um consenso, né? A questão de criação de uma solução, a criação de um software seria ainda uma matéria passível de licitação através de concorrência, algo que não exista no mercado, uma solução totalmente nova. Mas o que for diferente disso, né, softwares que já estão prontos, você pode sim adquirir por pregão. Mas hoje ainda permanece a polêmica em torno dos serviços de engenharia. E não é à toa, né? Olha o que diz o artigo 6º do Decreto 5450.
A licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obra de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral. Ah, tá, então pregão presencial pode. Também não. Tá? Mas vamos lá, vamos tentar trabalhar aquilo, o consenso, né? Então, o que o tribunal acha que pode, em termos de serviço de engenharia? Manutenção de rede de iluminação pública, supervisão de obras e serviço de operação e manutenção predial. Então, a característica que a gente pode extrair para tirar a nossa conclusão é que são serviços sem grande complexidade, né? onde a questão, a competência dos prestadores, dos licitantes, elas podem ser medidas de forma mais simples. A execução do serviço não é complexa, né? O cara não precisa criar uma solução de manutenção predial para a administração. A administração tem condição de dizer o que ela quer e, com isso, abrir uma competição para vários licitantes. Esse é o consenso. Vamos ver o consenso do que não é serviço comum. Portanto, não é possível de licitar através de pregão. Terraplanagem. Por que terraplanagem? Terraplanagem é uma parte da obra. Então, o que isso nos ajuda, né, a construir a nossa conclusão? A licitação de partes de obra, que o total envolva complexidade e conhecimento técnico, não pode ser feita através do pregão. Não é a modalidade adequada. E por que não é adequada? Porque no pregão eu não posso avaliar a capacidade técnica de uma forma mais apurada. Eu vou ter que limitar a solicitação a certidões de execução anterior. Isso, às vezes, é pouco. Dependendo da experiência que você precise, é pouco. Obras de engenharia também não se aplica. Não se aplica a contratação de obras de engenharia, locação imobiliária e alienações, sendo permitida contratações de serviços comuns de engenharia. E serviços de engenharia consultiva, supervisão e elaboração de projetos de obras. Isso é evidente, pelo menos eu consigo concordar com o tribunal, né? Trabalho intelectual, a gente não pode contratar por menor preço. Trabalho intelectual, a técnica tem que ser chamada e ela tem que ser dado o devido valor para aquele trabalho profissional que traz uma inovação, uma solução que a administração não tinha pronta. A administração precisava do serviço, mas não sabia como executar. Como executar veio, né, faz parte do acervo, né, da capacidade técnica do próprio proponente. Então, esses casos, a depender do valor, concorrência, tomada de preço. Pregão não serve. E a polêmica, né, porque não é tudo que está resolvido, né? O Tribunal de Contas da União, no caso, ainda não chegou a um consenso quanto ao gerenciamento de obras. Então, aqui nós temos uma decisão, né? O Acórdão 3395 de 2015, são considerados serviços comuns, podendo ser contratados por pregão, os serviços de gerenciamento. Yes, ótimo, gerenciamento de obras, eu posso. Mas daí, o mesmo Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2441 de 2011, o pregão é inadequado para contratar serviços técnicos especializados de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras, quando considerados de alta complexidade. Ok, temos ali uma alta complexidade para apimentar a discussão, né? O que seria alta complexidade? Para mim, qualquer serviço de engenharia é de alta complexidade. Eu, basicamente, sou uma leiga no assunto. Então, ele procura dar uma luz, mas não ilumina. O que você, pregoeiro, você, pregoeira, pode fazer? Na dúvida, peça a opinião da área técnica acerca da complexidade da execução do objeto e da eventual necessidade do contratado demonstrar uma capacidade técnica além do comum. Além do comum. Não dá para querer decidir tudo sozinho, por mais proativo que você seja, por mais preparado que você esteja, vão existir áreas que você vai precisar de ajuda, porque escapam daquele conhecimento que você adquiriu com experiência prática ou por uma formação anterior. Não
tenham receio de pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você está fortalecendo a tua decisão. Você está motivando a tua decisão de uma forma mais robusta. E é isso que a gente precisa colocar na cultura nossa, né? A questão da importância da motivação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fiscalização ela é fria, né? Quando a gente pega um processo para fiscalizar, a gente não tem o histórico, não tem a situação que você estava naquele momento, que chegou naquela conclusão. Então, tudo tem que estar escrito. As decisões têm que estar escritas. Por que decidiu-se pelo pregão? Por que decidiu-se pela concorrência? Né? E amanhã ou depois de uma fiscalização, você pode não estar mais naquela função. Mas o teu parecer vai estar lá. E isso vai ser uma informação suficiente. Então, adiante. Uma dica, analise, de novo, a complexidade da execução do objeto, não o objeto em si. Então, o que a gente pode pensar? Gerenciamento de obra. Se for uma daquelas obras, vou tentar voltar aqui. Se for uma dessas obras que o TCU já considerou como serviço comum, manutenção de rede de iluminação pública, uma supervisão, né? Serviço de operação de manutenção predial. Então, gerenciamento desses serviços não pode dizer que é de alta complexidade, porque o próprio serviço foi contratado através de pregão. Né? Agora, obras complexas, por exemplo, né, as que eu acompanhei há alguns anos, décadas atrás, né, de a implantação do gasoduto, né, subterrâneo, era complexo. E aí, você vai fazer pregão? Na época nem tinha, mas não, você não vai fazer pregão. Ainda sobre o problema da definição de bens e serviços comuns. Conceito indeterminado. É um conceito que tem uma abertura, onde cabem várias explicações. É um conceito genérico, mas, em princípio, parta da ideia de que se o produto for manufaturado, industrializado, mecânico, elétrico, eletrônico, nacional ou importado, mas que venha pronto, ele é passível, sim, de compra através do pregão. Isso exclui o produto sob encomenda, fabricado exclusivamente para atender aquela demanda com características próprias. Né? O exemplo do avião presidencial, né, que realmente não é um item de série de nenhuma empresa aérea. Dinâmico. Depende do mercado identificar especificações usuais. Ou seja, o que pode hoje ser usual, amanhã pode deixar de ser. E o contrário também. Relativo, depende do conhecimento do mercado e o grau de capacidade técnica dos agentes identificar o objeto. Aí entra a questão, peça ajuda. Na dúvida, pergunte para quem, né, para a área de origem. Padrões, desempenho de qualidade e objetivos. Esse é o critério da definição legal que eu acho mais inútil, né, se o legislador permite uma crítica. Por quê? Gente, qualquer licitação, não importa se o objeto for comum ou incomum, o edital tem que prever padrão de desempenho e qualidades objetivo. Então, é um critério que não auxilia na definição do bem e serviço comum, mas está lá, né, e a gente precisa conhecer. Vamos lá para o exemplo agora. O município quer comprar bens e serviços prontos e acabados. Como, por exemplo, uma aeronave, computador, serviço de limpeza, ou mesmo uniforme, medicamento, material escolar, equipamento médico. Qual modalidade que ele vai selecionar? Sem dúvida nenhuma, o pregão. O mesmo município precisa de uma solução, um bem ou um serviço, que será criada, produzida, fabricada sob encomenda. Precisa da ideia de alguém. Ele vai para as modalidades da Lei 8666. Então, pessoal, para tentar entender o raio de definição, bens e serviços comuns. Quando a capacidade técnica, intelectual e criativa do contratado que executará o objeto for relevante, isso não é um bem e um serviço comum. Isso não poderá ser contratado através de pregão. Então, se vocês receberem um processo administrativo por uma licitação que vocês irão conduzir através de pregão e se depararem com um objeto que não ele em si seja complexo, mas sim que a construção daquela solução seja complexa, que demande conhecimento técnico, especialização,
ou que sejam daqueles casos que vocês viram do TCU, de obras de engenharia, o pregão não é o caminho. O que vocês fazem? Vocês devolvem, né, para a unidade requisitante, que diz, ó, esse caso não é pregão, ou para a unidade de compras, enfim, a depender da estrutura do município. Por que isso? Por que não dá para usar pregão? Porque o pregão admite apenas o menor preço. E quando você está comprando uma ideia, o menor preço não é um bom critério. Não é. Já as licitações da Lei 8666 admitem 3 critérios: a técnica e preço, melhor técnica e o menor preço. Isso é bem importante. Entender o porquê das coisas, né? Não basta eu chegar aqui, ó, o artigo é esse, a jurisprudência é essa, né, e tem que fazer isso. O meu desafio com vocês é que vocês consigam construir esse entendimento comigo, né? E se de tudo que eu falar, vocês entenderem o porquê que não dá para usar pregão para tudo, eu vou sentir que minha missão está cumprida já. Porque esse é o caminho para a gente procurar as respostas, né? Vocês poderiam partir da premissa que eu sei mais ou menos o assunto e ficar na dúvida. Não, mas não é isso. Eu posso saber mais ou menos ou posso saber muito, mas a questão não é essa. É vocês me acompanharem na construção do entendimento do porquê. Por que não usar pregão? Porque você está comprando uma ideia. E a ideia depende de uma capacidade técnica relevante que vai ter um custo diferenciado. O pregão admite apenas o critério de menor preço. Bom, sendo assim, é descabido o uso do pregão para trabalho eminentemente intelectivo e complexo. Assim decidiu o TCU no Acórdão 2760 de 2012. Então, continuando as características, já falamos da ausência de limite de valor, dos prazos, do caráter facultativo, tratamos dos bens e serviços comuns. E agora vamos falar da inversão de fases da licitação. Aqui a gente começa a falar do que realmente o pregão trouxe de diferente para o ordenamento jurídico, para essa nossa órbita, né, esse nosso sistema solar que eu comentei com vocês. Inversão de fases. O pregão, com isso, ele desburocratizou o processo de licitação. Pensem vocês, todos muito jovens, né, geração que não trabalhou nos anos 90. Nos 90 vocês faziam outras coisas, né? Mas eu já trabalhava. Pois é, a vida começou cedo para mim. Aí o que a gente via da licitação? Pensa você comprar material escolar, né? Infelizmente, como estagiária que eu era na época, eu vi acontecer de determinados itens, né? Ah, as aulas começaram e não chegou o raio do material escolar ainda. Por que não? Porque um licitante entrou com recurso contra a habilitação do concorrente. Tá, e o que as crianças têm a ver com isso? Tudo, né? Porque as crianças iam para a aula sem o material. E material escolar é uma coisa fácil, né, de comprar. Caderno, lápis, borracha. É fácil, mas quando você faz uma concorrência para isso, deixa de ser fácil. Então, vamos lá. Nas licitações regidas pela Lei 8666, prioriza-se a análise dos documentos de habilitação, que ocorre após a abertura da sessão e abrange todos os licitantes. Somente será analisada a proposta de preço do licitante habilitado e classificado em primeiro lugar. E o pregão? Bom, no pregão, a análise prioritária é da proposta de preços, que ocorre após, né, a abertura da sessão e abrange todos os licitantes. Já a documentação de habilitação, ela só vai ser analisada do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, e apenas dele. Com isso, a administração ganha muito mais agilidade, né? Ficou claro? Não? Sério? Então, vamos tratar disso melhor. Quais são as etapas das licitações regidas pela Lei 8666 e o que o pregão tem de diferente disso? Sabe que eu sou daquele tipo de pessoa que, quando perguntam, quer que eu desenhe? Eu falo, quero. Então, foi o que eu procurei fazer para eu conseguir entender e explicar para vocês. Então, está aqui, a administração lança o edital, publica o edital, comunica a disputa, da qual comparecem 4 empresas. Nessas 4 empresas, a documentação é analisada pela comissão de licitação, que tem a incumbência, né, do julgamento das propostas. No julgamento, a comissão elimina uma empresa,
Profere decisão, prazo para recurso administrativo. Fim dessa etapa, abre o preço das empresas habilitadas. 3 empresas apresentam preço. Preço aqui, 38.250, 41.200, 25.500. Declarada vencedora a empresa número 4. Prazo para recurso administrativo. Enfim, contrato. E a licitação na modalidade pregão? A administração publica o edital, dá início à disputa, da qual comparecem à sessão 4 empresas. Pregoeiro e equipe de apoio. Primeiro, abre a proposta de preço. 4 propostas. Classifica as propostas. A proposta vencedora, a menor. A empresa tem os documentos de habilitação abertos e firma o contrato com a administração. O que tem de mais célere aqui? Na licitação anterior, da 8666, isso aqui, como as empresas não sabiam ainda dos preços, né, dos seus concorrentes, isso aqui era muito utilizado, o recurso administrativo. E quando a empresa recebia a decisão, né, às vezes pela improcedência, pela procedência, mas vamos dizer da improcedência, não satisfeita, ela ainda entrava com mandado de segurança. Né, por conta de quê? Papel, documento. E às vezes eram meras formalidades. Não tinha nada de relevante para a situação. Como o exemplo que eu dei no início, era a falta, por exemplo, de uma rubrica, de uma autenticação. Então, acabava que o processo que se esperava terminar em 3 meses, simplesmente não terminava. Né? O pregão elimina, porque a sessão já começa abrindo preço. Então, o concorrente ele já sabe na hora o segredo mais bem guardado da licitação, que é o preço. Né? E a briga aqui não é para desclassificar o concorrente por uma falha na documentação. A briga aqui vai ser pela melhor proposta de preço. E isso qualquer um tem condição de acompanhar. Né? Mas atenção, lembrando, a administração deve observar com rigor o rito da modalidade da licitação escolhida. É vedado combinar o procedimento de 2 ou mais modalidades e criar um tipo híbrido. É o caso do edital de pregão, que exige, com os documentos de habilitação, no credenciamento, invertendo as fases. Exige documentos da habilitação no credenciamento. Isso a gente se depara com bastante frequência na fiscalização de editais. Municípios que exigem, naquele momento de credenciamento, naquela fase preliminar, que nem aberta a sessão ainda foi, exige certidão, né, de Anvisa, cadastro no órgão tal, certidão de regularidade com conselho tal, não pode. Tá? Isso é inversão de fases. Qualquer documento relativo à habilitação, seja jurídica, qualificação técnica, fiscal, econômica, só na fase de habilitação e só do primeiro colocado. A inversão de fases é uma irregularidade que vicia o edital. Não tem como consertar. Algumas irregularidades têm conserto. Relança o edital, né, reabre o mesmo edital com novo prazo, essa não tem. Então, vamos lá, características. Agora, vamos lá. Possibilidade de alteração do valor da proposta. É nesse momento que você, pregoeiro, você, pregoeira, tem a oportunidade de revelar todo o seu potencial, todo o seu talento, todo o seu preparo, né, e toda a sua possibilidade realmente de fazer a diferença no certame. Né? Porque aqui é o trabalho do pregoeiro, da pessoa. É muito importante a pessoa chegar nesse momento segura. Porque existem licitantes que chegam com uma certa banca, né? Tipo, sei mais que você e tal. Não se deixe intimidar. Isso é estratégia de quem está com medo. Tá? Você, pregoeiro, é autoridade naquele momento e você decide sobre várias questões ali que não tem que se intimidar com o comportamento de licitante. Então, vamos lá. A fase de lances é o grande diferencial do pregão. Nenhuma outra modalidade de licitação permite alteração de valor e a negociação entre pregoeiro e licitante. É quase que um corpo a corpo, né?
Música